Você já ouviu falar em colaboração premiada? E delação premiada? Sabe como esse tema é cobrado em provas? Fala pessoal, meu nome é Matheus Oliveira, sou promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas e professor do Estratégia de Carreira Jurídica. Já peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Estratégia de Carreira Jurídica para você sempre receber em primeira mão as melhores análises jurídicas para o seu concurso. E hoje a gente vai falar sobre os principais aspectos da colaboração premiada, que é um tema muito cobrado nas provas da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Inclusive, é um tema que está muito em voga por conta de vários julgamentos de relevância nacional em que foi utilizado o Instituto da Colaboração Premiada, como no processo da Operação Lava Jato, na ação penal 2668 do STF, envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, com certeza, é um tema que só tem a aumentar a sua incidência nas provas. E a nossa análise vai ocorrer da seguinte forma. Primeiro, a gente vai relembrar o conceito de colaboração premiada e a sua previsão na Lei de Organizações Criminosas, na Lei 12.850 de 2013. Depois, nós vamos analisar quais os resultados desejados com esse instituto. E aqui vamos fazer uma diferenciação entre colaboração premiada e delação premiada. Após, nós vamos analisar quais são os prêmios para o colaborador, a depender do momento da colaboração. Em seguida, nós vamos entender o passo a passo para que esse acordo seja celebrado, desde a proposta até a homologação. E por fim, nós vamos analisar uma questão de concurso para entender como as bancas estão cobrando esse assunto nas provas. Então continua com a gente que eu tenho certeza que esse tema vai cair na sua próxima prova. Então vamos lá. A colaboração premiada nada mais é do que uma técnica especial de investigação por meio da qual o coautor ou partícipe de uma infração penal, além de confessar o seu envolvimento no delito, fornece aos órgãos da persecução penal informações eficazes para se atingir um dos resultados previstos na lei. E em troca disso, o colaborador recebe benefícios legais ou chamados prêmios. Na realidade, é uma forma de o Estado angariar provas que ele ainda não tem e, em troca disso, concede benefícios para o colaborador. E para que seja possível concretizar essa técnica de investigação, a lei previu no artigo 3º-A da Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organizações Criminosas, que o acordo de colaboração premiada consiste em um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse públicos. Portanto, é um negócio jurídico processual, ou seja, um acordo bilateral entre o colaborador de um lado e um dos legitimados para esse acordo do outro, seja o Ministério Público, seja o delegado de polícia. Nesse acordo são estipulados os resultados esperados e os prêmios em troca de informações relevantes para a investigação criminal. E também é considerado um meio de obtenção de prova porque esse acordo visa obter provas para embasar uma ação penal. Vale mencionar que, em que pese o Instituto da Colaboração Premiada estar definido na Lei de Organizações Criminosas, outras leis também prevêem esse instituto. Por exemplo, a Lei de Lavagem de Capitais, Lei de Crimes Hediondos, Lei de Drogas, Lei de Proteção à Vítima e Testemunhas, dentre outras. Então, a colaboração premiada pode ser utilizada não só em crimes de organização criminosa, mas também para outras infrações penais. E qual a diferença entre colaboração premiada e delação premiada? Embora muitas vezes se utilizem esses termos como sinônimos, a colaboração premiada é gênero e a delação premiada é espécie. Conforme nós veremos, a colaboração premiada pode trazer diversos resultados para a persecução penal. Um desses resultados é a delação, em que o delator entrega os demais coautores ou partícipes do crime, individualiza condutas, infrações penais, etc. Mas há outros resultados que podem advir da colaboração premiada, que não se confundem com a delação. Por exemplo, a indicação da localização da vítima num determinado crime, a informação acerca do produto ou proveito de um crime. Então, para a gente resumir, colaboração premiada é mais amplo e engloba diversas formas de colaboração, sendo a delação premiada apenas uma delas. E quais são os resultados previstos na lei para colaboração premiada? De acordo com o artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, a colaboração deve ser efetiva e voluntária e deve gerar um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Aqui sim é a delação premiada propriamente dita, em que o colaborador delata os demais agentes do crime e entrega quem praticou o crime e o que cada um fez. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Nessa forma de colaboração, o agente informa como é o funcionamento, quem é o responsável pelas tarefas, expõe a estrutura hierárquica para facilitar as investigações e, consequentemente, a responsabilização de coautores e partícipes do crime. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Nesse caso, há uma colaboração preventiva, em que o colaborador informa antecipadamente acerca da prática de um crime de forma a evitá-lo ou
de impedir a sua continuidade. Inciso 4. A recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E um exemplo desse inciso seria um assalto a banco, em que o dinheiro roubado foi escondido e o colaborador informa onde está esse dinheiro, de forma a ajudar a recuperá-lo total ou parcialmente. Inciso 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Nesse caso, cabe o exemplo de uma vítima de sequestro em que o colaborador informa onde essa vítima está, de modo que a sua integridade física seja preservada. Portanto, esses são os resultados necessários para a colaboração premiada previstas na Lei de Organizações Criminosas. E quais seriam os prêmios para o colaborador? Quais benefícios eles teriam em contribuir com essas investigações? Conforme o caput do artigo 4º da mesma lei, é possível a concessão dos seguintes benefícios. O primeiro, o perdão judicial, em que o agente seria perdoado e não haveria reflexos penais. O segundo seria a possibilidade de redução da pena em até 2/3. E aqui merece atenção, porque não é redução de 2/3, mas em até 2/3, ou seja, pode ser uma redução menor do que 2/3. Terceiro benefício seria a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Todos esses prêmios podem ser concedidos caso a colaboração seja antes do trânsito em julgado. E se a colaboração ocorrer após o trânsito em julgado, é possível? Sim. Nesse caso, a lei prevê no artigo 4º, parágrafo 5º, a possibilidade de redução da pena em até metade ou a possibilidade de progressão de regime, mesmo que o colaborador não tenha cumprido o tempo necessário para progressão, ou seja, atingido o requisito objetivo. Então, a depender do momento da colaboração, os benefícios são diferentes. De acordo com a doutrina, esses prêmios previstos para a colaboração premiada são chamados de pontes de diamante, porque eles trazem os maiores benefícios possíveis em comparação a outros institutos de direito penal, como o arrependimento eficaz ou arrependimento posterior. Uma outra situação interessante que a lei prevê no artigo 4º, parágrafo 4º, é a possibilidade de o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia se a proposta de acordo de colaboração se referir a uma infração de que o Ministério Público sequer sabia da existência e o colaborador não seja o líder da organização criminosa e tenha sido o primeiro a prestar efetiva colaboração. Ou seja, essa última hipótese de não oferecimento da denúncia engloba 3 requisitos. O primeiro é a infração não ser de conhecimento do Ministério Público. O segundo é o colaborador não ser o líder da organização criminosa. E o terceiro é ter sido o primeiro a prestar a efetiva colaboração. E uma outra pergunta que surge é: como é formalizado esse acordo? Primeiro, ao recebimento da proposta do acordo de colaboração, que demarca o início das negociações. Essa negociação é feita entre o colaborador, com seu advogado ou defensor de um lado, e o delegado de polícia ou o Ministério Público do outro, a depender do momento processual. O delegado tem legitimidade na fase investigatória e o Ministério Público durante toda a persecução penal. No momento em que o acordo é proposto, é estabelecido o marco de confidencialidade, em que as partes não podem divulgar essas tratativas iniciais. Em seguida, essa proposta pode ser indeferida sumariamente ou não, e caso não seja indeferida, será assinado um termo de confidencialidade. Mas lembrando que o marco de confidencialidade já foi estabelecido no momento da proposta. Não confundir os termos marcos de confidencialidade e termo de confidencialidade. É importante ressaltar que a proposta de acordo ou um termo de confidencialidade não suspende as investigações, salvo se houver um acordo em contrário em relação às medidas processuais penais. Após tudo isso, pode haver a necessidade de instrução para a formalização do acordo quando for necessária a complementação dos fatos ou do objeto do acordo. Lembrando que, caso o acordo não seja formalizado pelo celebrante, todas as informações que foram prestadas pelo colaborador de boa-fé não podem ser utilizadas numa eventual ação penal ou para qualquer outra finalidade. Para que seja possível a celebração do acordo de colaboração premiada, o colaborador deve abrir mão do seu direito ao silêncio. E aqui não significa que ele perde o direito ao silêncio. Como o próprio nome já diz, é um direito que ele tem e não um dever, de modo que ele pode confessar os fatos para ser beneficiado com os prêmios. Não há nenhuma violação ao direito de não produzir provas contra si mesmo. O acordo é bilateral, de forma que cabe ao próprio agente decidir se colabora ou não. O que não pode haver, obviamente, é uma coação. E uma observação importante é de que no acordo o Ministério Público não pode prever a renúncia do colaborador ao direito de impugnar a decisão que homologa o acordo, porque isso violaria o direito ao duplo grau de jurisdição, conforme o artigo 7º-B da Lei 12.850 de 2013. Após a celebração do acordo, esse acordo é submetido ao juiz para fins de apreciação e, nesse momento, o juiz vai analisar a regularidade, a legalidade, a adequação dos benefícios, a adequação dos resultados e a voluntariedade da manifestação de vontade do colaborador. Lembrando que o juiz não participa das negociações, ele apenas faz a análise para fins de homologação ou não do acordo. E por fim, é relevante mencionar o artigo 4º, parágrafo 3º da mesma lei, que nos diz que o prazo para oferecimento da denúncia ou o processo
pode ficar suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, ocasião em que o prazo prescricional será suspenso. Bom, agora que nós já estudamos os principais aspectos da colaboração premiada, vamos analisar uma questão sobre esse tema. Eu selecionei uma questão para juiz do TJ de Santa Catarina de 2025, da Banca FGV. Então vamos lá. Fabrício, líder de organização criminosa, destinada à prática de crimes de extorsão e de roubo, resolveu celebrar acordo de colaboração com o Ministério Público, após ter sido condenado pelo juízo de primeiro grau. Relativamente às regras que regem o acordo de colaboração premiada, na hipótese, é correto afirmar que: alternativa A. Será possível ao Ministério Público propor no acordo que o colaborador renuncie ao direito de impugnar a decisão homologatória. E conforme nós estudamos hoje, essa alternativa está errada, com base no artigo 7º-B da Lei 12.850 de 2013, em que consta expressamente que são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória, porque isso violaria o duplo grau de jurisdição. Portanto, essa alternativa está incorreta. Alternativa B. Não será possível a celebração do acordo de colaboração premiada após a sentença, em razão de Fabrício ser o líder da organização criminosa. E essa alternativa também está incorreta. A questão tentou confundir o candidato entre duas situações diferentes. O primeiro erro da questão é que é possível a celebração do acordo de colaboração premiada até mesmo após o trânsito em julgado. Então a primeira parte já está errada. Quanto à segunda parte, o fato de Fabrício ser o líder da organização criminosa não impede de celebrar o acordo. Esse fato só seria um empecilho para um dos prêmios, aquele previsto no artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei 12.850 de 2013, que trata da possibilidade de o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia, porque para esse prêmio, um dos requisitos é não ser líder da organização criminosa. Mas não é a situação dentro da questão. Por isso, a alternativa está incorreta. Alternativa C. Será possível ao juiz participar das negociações para a formalização do acordo de colaboração, se o prêmio envolver o perdão judicial. Conforme nós vimos hoje também, a alternativa está errada, porque o juiz não participa das negociações para a formalização do acordo, conforme previsão no artigo 4º, parágrafo 6º da Lei de Organizações Criminosas. Alternativa D. Será admitida no acordo de colaboração cláusula prevendo a concessão da progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. E essa alternativa está correta, conforme nós estudamos. O acordo de colaboração premiada pode ser pactuado a qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado. E nessa fase de execução, um dos prêmios possíveis é a progressão de regime, mesmo que o agente não tenha cumprido o prazo legal para progressão, ou seja, o seu requisito objetivo, conforme o artigo 4º, parágrafo 5º da Lei de Organizações Criminosas. Portanto, essa alternativa está correta. A alternativa é: será possível a suspensão do processo em relação ao colaborador por até 6 meses para o cumprimento da colaboração, sem que se suspenda o prazo prescricional. E essa alternativa está incorreta, porque, como nós vimos, é possível a suspensão do processo por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, e o prazo prescricional ficará, sim, suspenso, conforme o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Organizações Criminosas. Portanto, o gabarito da questão é a letra D. E aí, o que você achou dessa análise? Eu recomendo que você leia integralmente a Lei de Organizações Criminosas, porque é uma lei pequena e que vai te render bons frutos na hora da sua prova. E se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica, me siga também nas redes sociais, @MatheusOliveiraMP, para você sempre estar por dentro das melhores análises para o seu concurso. Um grande abraço e sucesso nos estudos!